Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amados, é: o cristão pode perder a salvação? O cristão, o crente em Deus, o crente em Deus, pode perder a salvação? Um assunto pertinente, um assunto importante e que eu gostaria que você estivesse aprendendo comigo. Mas antes de eu começar, se você não é inscrito, se inscreva neste canal. Já são aproximadamente 400 vídeos prontos para você, de A a Z, tá? Toca no sininho de notificações, porque o YouTube vai estar lembrando você dos próximos vídeos. O seu like ou dislike, no rodapé, o que você achou deste assunto, e você pode até dar uma sugestão, né, deste assunto ou de um outro assunto que você viu ou que de repente você não viu no canal e que você gostaria de saber, ok? Vamos junto, bem resumido para você entender, com base nas escrituras sagradas. Vamos lá. Antes de começar, porque a pergunta é: o crente, o cristão pode perder a salvação? Antes de eu entrar no assunto, eu já vou dar um panorama para você. Olha aqui. Antes de começar a responder a sua pergunta, porque é pergunta feita, precisamos definir o que realmente significa ser cristão. Abre aspas, fecha aspas. Ser cristão não necessariamente é uma pessoa que ora, que lê a Bíblia ou que nasceu em uma família cristã. Ela pode ser batizada, apresentada, ela pode ser membra, ela pode ser comungante, ela pode fazer parte de uma linda e maravilhosa comunidade, né, de uma denominação, mas assim mesmo, ela pode ainda não ter sido salva ou ainda viver um estado de dúvida sobre a salvação. Então vamos lá. Por mais que essas coisas possam fazer parte da vida do ser humano, do cristão em si, não é isso que a torna verdadeiramente um cristão. Então, se alguém pensa assim, então ela precisa rever esses conceitos, tá bom? Então vamos lá. Não é isso que a torna, que faz uma pessoa ser. Ela pode até estar, mas não significa que ela é. O cristão é todo aquele que aceitou, que entendeu, que recebeu, que professou a Jesus como Senhor e Salvador e que acredita que na sua vinda haverá a salvação. Aliás, a salvação já foi dada, que na sua vinda será levado como num arrebatamento. Então, o sacrifício de Cristo na cruz foi e é e será para sempre o suficiente, tá? Então, anote aí. João 3,16 é um mote. Atos 16:31 e Efésios 2, de 8 a 9. Então, se alguém não ensina isso, se alguém não passa isso para você, infelizmente, essa pessoa que está, entre aspas, um líder, um pastor, ou qualquer outra pessoa que esteja à frente de qualquer trabalho, de qualquer obra, de qualquer denominação ou comunidade, se ela não ensinar dessa forma, essa pessoa, infelizmente, eu presumo que ainda não entendeu. Ela não, acredito eu também, que não nasceu de novo, tá certo? Então vamos lá. Sendo assim, com essa definição em mente, voltamos à pergunta: o cristão pode perder salvação? Eu jamais poderia te dar essa resposta sem antes consultar o que está escrito. Isso significaria que eu, antes de responder, já tenho lido e aprendido também que não, o crente nascido de novo não perde a salvação que foi lhe dada, presenteada. Ela não é tirada, tá certo? Então vamos lá. Então, nessa passagem agora, que é uma passagem bastante interessante, você vai entender já um pouco mais do que eu estou falando, tirando as suas dúvidas. O cristão é uma nova criatura. Isso é afirmado, estou afirmando. A Bíblia diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Mente, metanoia, mudança de mente, de entendimento, fé na Bíblia, nas Escrituras Sagradas,
As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Segundo a Coríntios 5,17. Então, segundo a Coríntios 5,17, traz aí uma base e um entendimento nessa passagem, ok? Então, o apóstolo Paulo fala que se uma pessoa está em Cristo, abre aspas, fecha aspas, ela se tornou uma criatura completamente nova e dependente de Deus. Ou seja, para perder a salvação, essa nova criação teria que ser cancelada e a pessoa teria que voltar a ser uma velha criação. Impossível. Como uma criança nascida de novo pode voltar a ser velha? Impossível. Só lembrando que nos vídeos que eu tenho falado neste canal, também tem sobre esse assunto. Se você já ouviu sobre esse assunto no canal, se você já é inscrito, aqui eu estou trazendo um lembrete, uma reflexão para você. Lembrando que o ser humano ele é um espírito, possui uma alma e habita um corpo, tá certo? Só para você entender como as coisas funcionam. O cristão ele é redimido, pois é. Vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como ouro, prata ou qualquer outra coisa. Não é por causa da religião, do nome, não, esquece isso. Não é por causa da filosofia, não é por causa nada. Esquece agora religião. Risca, esquece. Porque o que eu estou falando aqui é Bíblia, palavra de Deus, escrituras sagradas. Se esvazie para você ter um entendimento. Que o Espírito Santo possa falar, marcar você através dessa mensagem. Então vamos lá. Então vocês foram redimidos da sua maneira vazia e do estado de viver ao qual vocês se encontravam. Tudo isso foi transmitido desde os antepassados, para que pelo precioso sangue de Cristo, como ele um cordeiro sem mancha e sem defeito, pudesse resgatar. Então Cristo veio na plenitude dos tempos, há 2000 anos atrás, para resgatar o que se havia perdido. 1 a Pedro 1, 18, 19. Então, ser redimido significa ser resgatado. Esse termo refere-se à realização ou à compra. Um preço que está sendo pago, no caso foi pago, tá? Para que um cristão tivesse a oportunidade de salvação. Então, o ser humano, ele sem Cristo, ele está perdido. E está sujeito à ira de Deus, à ira vindoura, tá? Então, o que aconteceu? Jesus Cristo pagou o preço. Ele desfez a morte e nos deu a vida através do precioso sangue derramado na cruz, que nos purificou, purifica e purificará para todo sempre. O cristão é justificado. Sim, tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Deixa eu adiantar para você. Não existe intermediário que não seja por meio e intermédio de Jesus Cristo. Não, nem religião, nem papa, nem pastor, nem bispo, ninguém, nenhuma criatura pode intermediar entre o homem e o Deus Pai, se não for através do Deus Filho. Justificar é o mesmo que declarar justo, abre aspas, fecha aspas. Em todo aquele que recebe Jesus como seu Salvador, ele é declarado justo por Deus, não justo por si mesmo. Ninguém é justo por si mesmo, mas nós somos justificados por meio e intermédio de Deus e da sua obra. Para um cristão perder a salvação, Deus teria que voltar atrás com a sua palavra e retirar a declaração que deu anteriormente. Está feito, consumado. É como se Deus estivesse dizendo, não, ele disse, Pai, o que nós combinamos junto, nós três, Pai, Filho e Espírito Santo, o que nós combinamos está consumado, está feito. O homem, a partir de agora, ele viverá um novo ciclo, um novo tempo. Ok? Vamos para os finais? Então vamos. O cristão tem a promessa da vida eterna. Isso está nas Escrituras Sagradas. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que presenteou o seu Filho único,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Isso é para todo que crê, todo que crê. Ok? A vida eterna é uma promessa que vivemos com Deus no céu. Desde já temos isso em mente. Pela fé, nós cremos que Ele é o nosso Salvador. Tá certo? Então, não tem como, já que Ele prometeu, Ele mesmo não faria essa quebra, porque Ele vela em fazer cumprir a palavra que foi dita. Por acaso Deus é como o homem ou igual ao ser humano que mente e volta atrás em suas promessas? Não, nunca, porque Deus é fiel. Ele é fiel àquilo qual Ele disse. O cristão tem garantia que será glorificado. Olha que maravilha, né? Que coisa boa para nós, para o crente, o cristão. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Fechou aqui. Romanos 8:30. Sem religião. No religion. Sem religião. Sem filosofia. Sem barganha. Sem dogma, sem ritos. Nada do que o homem faça ou que venha a fazer poderá mudar esta verdade, esta realidade. Então o homem é salvo sem religião. O homem é salvo por intermédio do sacrifício que Jesus Cristo operou, fez em nosso favor, em favor de todo ser humano, de todo aquele que crê. Bora agora. Vamos fechar. Em Romanos 5:1, o apóstolo Paulo nos ensinou que a justificação de Deus é declarada no momento da fé. Você nasce de novo quando você declara, você crê pela fé. Não precisa ritos. Nada mesmo. Tá? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Não vem por intermédio de qualquer outra coisa que você possa imaginar. Ok? Então vamos lá. A glorificação significa receber um corpo de ressurreição perfeito no céu. Nós receberemos esse novo corpo, um corpo do tipo de Jesus, para você ter então esse entendimento. É aquele corpo que vai e que volta, é aquele corpo que pode atravessar paredes, tá? Porque Jesus, quando recebeu um novo corpo, quando ele recebeu esse novo corpo, ele atravessou paredes. Você pode comer, não comer, tá? Você pode ir, voltar, pode voar, descer, subir. Não é assunto para falar agora, mas o que eu quero dizer é que esse corpo glorificado é um corpo diferente deste que está aqui. Seria essa a imagem, mas não esse corpo. Esse aqui vai para a terra, isso aqui volta para o pó, da onde foi tirado. Lembra lá do início, do Gênesis? Ok, então esses pontos deixam bem claro que o cristão não pode perder a salvação. Se a salvação pudesse ser perdida, tudo que a Bíblia diz que acontece com as pessoas, quando ela recebe a Jesus como seu Salvador, teria que ser apagado. Então, a salvação não pode ser revertida. Uma vez salvo, salvo para sempre. No sentido de que, uma vez que nasceu de novo, o próprio Deus cuida. Você já viu um pai, uma mãe em sã consciência pegar o seu novo filho, aquele que nasceu de novo, um nascimento comum, e fazer uma outra coisa que não fosse cuidar dele, para ele não se perder, para ele não entrar em mau caminho, para ele não, enfim, você entende? Você que é pai e mãe, você sabe o que eu estou falando. Não precisa aqui ficar gastando saliva. Não tem como uma pessoa nova, nasceu de novo, uma criança, voltar a ser velha. Se você tem um argumento melhor que este, ou melhor do que eu já disse e estou dizendo aqui, deixa aí no rodapé nos comentários, tá bom? Então, finalizei o quê? Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que, prometendo, se arrependa do que disse ou do que fez. Agindo Deus, agindo Ele, quem é que pode impedir o que Ele prometeu ou deixou de cumprir alguma coisa? Números 23, 19, lá no Velho Testamento, Números 23, 19. Então, se alguém perguntar, mas o que dizer daqueles cristãos que não abandonaram a sua vida imoral e etc, etc e tal? Deixa eu falar uma coisa para você. Aquele que começou a boa obra em nossas vidas,
há de consumar e terminar até que Ele venha. Deus começou algo em nossas vidas. O Espírito Santo vai trabalhando no nosso coração, nossa alma, no nosso sentimento, nas nossas emoções. O fruto do Espírito vai aparecendo na nossa vida. Não é porque eu sou mais bonzinho, mais santinho, mais legalzinho. Não é isso. Não é isso. Quem faz a obra em nossas vidas é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, justiça e do juízo. Então, uma vez salvo, nascido de novo, crente, nascido de novo, uma vez salvo, salvo para sempre. Era até isso, até aqui, tenho mais coisas para falar, mas eu acredito que, do que eu já tenho no canal, e mais isso aqui, puxa vida, não existe um entendimento melhor, porque é muito simples, eu sou simples, tá? Então, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo aquilo que você estiver fazendo. Farei os outros vídeos, estarei fazendo, quem sabe, toque nesse assunto de novo, trazendo um pouco mais de informação. Shalom, shalom Adonai, que Deus abençoe tudo o que você estiver fazendo.